No capítulo seguinte, a prota pensa na visão da Shaerin de cabelo preto, o que a faz refletir sobre o motivo de ela ter aparecido do nada. E também nas palavras: "Você realmente achou que eu mostraria tudo? O que será que ela quis dizer com isso?" Ela pensa que talvez fosse só um sonho causado pelo estresse, mas apesar de dizer isso, parecia real demais. E agora ela finalmente tinha mais pistas sobre a figurante sem nome. Então ela não quer acreditar que aquilo foi sem significado. Até que de repente ela é tirada de seus pensamentos por Ji-hyun, que diz que ela não parecia bem e pergunta se ela não havia dormido direito. Mas Shaerin responde que estava tudo bem, e que poderia dormir depois do turno. Ji-hyun então comenta que todas estavam dependendo demais da Shaerin, que já havia trabalhado muito durante o dia e por isso não deveria ter que ficar de vigia durante a noite. Talvez as outras estivessem com medo do que poderia acontecer sem Shaerin. E com isso Shaerin entende que Ji-hyun estava defendendo as colegas. É aí que ela pensa sobre seu sonho. Nele viu 4 pessoas: Sharon Shinbi, que havia se tornado uma zumbi, a presidente da classe Hana e uma mão que parecia ser de Mihui. Logo, essas 4 não poderiam ser a figurante sem nome. Shaerin pensa que talvez fosse Ji-hyun, mas ela não usava pulseira. Além disso, Ji-hyun mal é mencionada na novel, então Shaerin não sabe como ela realmente é. Talvez pudesse usar essa oportunidade para aprender mais sobre ela. É então que Ji-hyun pergunta por que Shaerin a colocou no grupo de combate. Shaerin responde que era porque Ji-hyun tinha um braço forte, já que era jogadora de vôlei. Ji-hyun diz que faz sentido, já que poderia arremessar algo, mesmo que não conseguisse correr. É nesse momento que vemos que ela estava com a perna enfaixada. E Shaerin finalmente entende o que as palavras "pense no que aconteceu ontem" queriam dizer. Ela pergunta se Ji-hyun se machucou ontem, e ela confirma: foi durante a aula de educação física que machucou a perna, e por isso estava curiosa sobre o motivo de ter sido colocada no grupo de combate. Shaerin então entende que do ponto de vista de Ji-hyun, sua decisão realmente não fazia sentido. Shaerin pensa que Ji-hyun nunca gostou dela, então ela poderia muito bem ter reclamado da decisão desde o início, mas não fez isso para não gerar mais confusão, porque queria proteger todo mundo. Ela estava pensando na turma, e até agora estava defendendo as colegas, e conclui que Ji-hyun era uma pessoa legal. É nesse momento que Ji-hyun pergunta sobre o jeito estranho de Shaerin falar, e se era assim que as pessoas falavam no futuro. A pergunta pega Shaerin de surpresa, e ela responde perguntando se não era assim que os estudantes falavam. Ji-hyun diz que não pode falar por todos, mas comenta que às vezes tem dificuldade em entender o que ela diz. Sem saída, Shaerin concorda, mas fica envergonhada com a situação. Desde o começo, ela se esforçou para fingir ser uma estudante normal, mas isso só a fez parecer ainda mais estranha. E agora, não havia mais o que fazer. Ji-hyun então a surpreende perguntando o que ela estava fazendo no futuro, imaginando que talvez Shaerin soubesse. Shaerin responde que Ji-hyun se tornaria uma jogadora de vôlei, pensando que essa desculpa talvez funcionasse, já que a colega fazia parte do time. Ji-hyun fica aliviada, porque isso significava que o machucado iria sarar rapidamente, e isso deixa Shaerin com a consciência pesada. Ji-hyun pergunta se ainda está cantando, mas Shaerin não sabia disso e pergunta se ela era uma boa cantora. É aí que Ji-hyun responde que até escreveu algumas músicas e as colocou nas redes sociais, e pergunta se Shaerin queria ouvir. A prota aceita. A música falava sobre as coisas que cruzam o nosso caminho, as coisas que vão nos deixar, e o que vai ser precioso para nós. E que se elas forem preciosas, devemos mantê-las próximas. Mesmo que caiam da mão como grãos de areia, ela ainda vai segurar firme, vai valorizar esses fragmentos. Mas as coisas mudam, e nada é eterno. Porém, se forem preciosas, ainda assim devemos mantê-las por perto. E que ela vai guardar esses grãos de areia numa caixa dentro do coração, e nunca mais abrir, para que sempre fiquem lá. E vemos que a música atinge Shaerin. Na manhã seguinte, vemos as garotas em suas roupas de ginástica, preparadas para sair da sala e encarar mais um desafio. No capítulo seguinte, vemos uma cena da novel em que Shaerin questiona por que a colega fez isso com ela. E se a colega a odeia tanto assim, a ponto de virar todas as outras contra ela. Porém, a personagem responde que não a odeia, apenas fez isso porque realmente gosta dela. De volta ao presente, é revelado que seu Neon tinha várias coisas, desde lenços umedecidos, enxaguante bucal até shampoo, e as colegas aproveitam. É aí que elas perguntam o que Shaerin estava fazendo, e ela mente dizendo que estava verificando o grupo da turma, quando na verdade estava relendo a novel, pensando na reação de Juri, que havia ido embora.
Ela era mesmo o tipo de personagem que reagiria assim? Por isso precisava verificar a novel mesmo que Juri já tivesse saído. Afinal, caso o loop recomeçasse, essa informação poderia ser útil. Mas por sorte, ao reler a novel, ela agora acha que sabe o que Hina está procurando. Shaerin pensa que não seria difícil dar o que ela quer. Então, caso a veja de novo, vai conseguir conquistar a colega. Mas primeiro elas precisam se encontrar. Além disso, ainda havia vários mistérios, como a razão da infestação zumbi, a Shaerin dos sonhos e as marcas de dentes em sua mão, que se recusavam a desaparecer. Será que tudo isso estava conectado? Ela então deleta a outra novel que tinha em seu celular, e como imaginado, nada aconteceu. Em seguida, pensa que talvez veria a outra Shaerin caso dormisse de novo, mas se irrita, pensando que a outra só queria provocá-la. Volta a pensar nas marcas de mordida e se lembra da forma como as colegas a defenderam quando a professora a acusou de estar contaminada. Mas agora não era hora de se emocionar. Ela pensa que quando alguém é mordido se transforma em zumbi. Então, por que será que ela simplesmente volta no tempo? É porque morreu? Ou foi por causa da mordida daquele zumbi que ganhou essa habilidade? Também poderia ser porque ela não é um personagem da novel. Ou seja, são muitas hipóteses, mas nenhuma boa resposta. E ela nem se lembra do zumbi que a mordeu, só que não era o Gerard. Sem escolha, deixa para lá, já que estava começando a sentir dor de cabeça. A partir de agora, sua prioridade era ganhar a confiança de todas na sala e conseguir ver seus rostos. Afinal, isso tornaria a tarefa de encontrar a figurante sem nome bem mais fácil. Elas então se reúnem para pensar em uma estratégia para a operação que chamaram de ir até a cantina. Shaerin diz que teriam que se dividir em grupos, pois seria perigoso as 13 irem juntas. Vemos que elas se dividiriam em 3 grupos. O primeiro iria até a cantina, o segundo exploraria o primeiro andar e o terceiro ficaria na sala. Uma das alunas questiona se deveriam mesmo ir ao primeiro andar, já que Juri havia dito para não fazerem isso. Mas Shaerin responde que se fosse para sair, teriam que ser por cima ou por baixo, então era necessário verificar. Mas se ficasse perigoso, deveriam evacuar imediatamente. Shinbi se voluntária para o grupo de exploração do primeiro andar, Mihui para ficar no grupo de Shaerin. Quando de repente Seiyeon também se voluntária para ficar no grupo da Shaerin. Isso deixa a prota cautelosa. Seu objetivo era ver o rosto de todas. Ela pensa que se Hina era a personagem perturbada, Seiyeon era mais como a vilã da história. Basicamente, um monstro obcecada pelo amor que sente pela prota. Desde o início do semestre, ela fazia bullying com Shaerin e atrapalhava seu relacionamento com Gerard, sendo um espinho constante em sua vida. E tudo isso porque ela gostava da Shaerin. Isso deixa a prota irritada, porque as novels sempre têm esse tipo de personagem perturbada. E é tão desconfortável que ela nem quer se aproximar de alguém assim. Ela revela que para ver as outras personagens, elas precisam confiar nela. Mas com Seiyeon é o contrário, é a própria prota quem está fechada para ela. Mas como era por um bem maior, ela acaba cedendo e a aceita em seu grupo. Então agora Seiyeon iria até ela. E com isso, ela podia ser vista, ficando muito feliz por estar no grupo da prota, que se surpreende com a beleza dela. Shaerin pensa que se sente ansiosa por tê-la no grupo, depois de tudo que ela fez na novel, mas que era melhor tê-la do seu lado enquanto mantinha um olho nela. Mas a atitude de Seiyeon chama a atenção de Ji-hyun, que se voluntária para o grupo de Shaerin. A prota questiona sobre o tornozelo machucado da colega, mas Ji-hyun diz que seria melhor do que só ficar sentada. E a resposta deixa Sharon aliviada, enquanto Hana também parece preocupada com Seiyeon. Em uma lembrança, vemos que Seiyeon estava tentando virar a turma contra Shaerin, dizendo que ela agia como uma ditadora. Isso faz Hana se questionar sobre o que Seiyeon estaria querendo. Logo em seguida, elas terminam de dividir os grupos, e cada uma escolhe uma arma. Além disso, os times 1 e 2 enrolam os uniformes nos braços, para se protegerem de mordidas. Mas o vermelho no chão as lembra de serem cautelosas. Em seguida, elas combinam de se comunicar por mensagens e só ligarem em caso de emergência. Essa função coube a Shaerin do grupo 1, Shinbi do grupo 2 e Hana do grupo 3. Mas antes de irem embora, Shaerin alerta o grupo 3 que ficaria na sala para não abrir a porta para ninguém, não importa a situação, e reforça o recado para Yeri, que foi quem deixou a professora ali entrar. Depois disso, Shaerin chama Hana para uma conversa particular. Ela pensa que se o passado não mudou, as mesmas pessoas estão controlando a cantina, no caso, o do bastão, um figurante e Minhu. As 4 estão em maior número, mas como Ji-hyun é a única capaz de lutar, elas estão com pouco poder de fogo.
mas ela estava contando que se encontrariam com Rina. E se isso acontecesse, Shaerin sentia que conseguiria persuadi-la. Sendo assim, pede a Hana que colete o máximo de informações e avise caso alguém tenha visto Rina. E mais um favor. Depois disso, o grupo 1 se prepara para sair. Ji-hyun arremessa a galinha, distraindo os zumbis por tempo o bastante para que escapem. E Shaerin se alegra com a possibilidade de provar a mesma comida que comeu com a figurante sem nome. Enquanto isso, na sala, Yeri e Jinson estavam entediadas na classe, quando é revelado que o segundo favor que Shaerin pediu era fazer ela parecer bem para as duas colegas, que ainda eram sombras. Mas claro que as colegas não podiam revelar isso ainda. Agora, porém, faltava pouco para ela ver o rosto de todas. E o capítulo termina. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!